1 Reis, capítulo 22. Aqui a gente vai ver uma aliança que deu errado. Aqui nós vamos poder enxergar o que a Bíblia diz por caminhar com pessoas erradas. Quais são os problemas que isso pode nos causar? E quais são os avisos que a palavra de Deus nos ensina a caminhar com pessoas que não condizem da nossa mesma fé. Diógenes, eu tenho que ser um bicho estranho no mundo? Tem que ser uma pessoa avessa, que não pode conversar com ninguém, não pode sair para almoçar com ninguém que não seja crente? Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa estranha. Eu estou falando para você se atentar com certos tipos de amizades. Se você é um crente maduro, se atente a isso. Você é bênção, tá? E a Bíblia diz que você tem que ir mesmo, pregar o evangelho, caminhar com Jesus, e as pessoas vão ver você no seu trabalho, no seu estudo, faculdade, grupo que você tem, e vão ver que você é diferente, e vão perguntar por que você é diferente. Talvez vão querer andar com você porque são pessoas honestas, ou talvez vão querer imitar você e perguntar em um momento de dúvida: por que você é dessa forma e recebe as coisas assim? O que te faz tão diferente? Aí você é uma oportunidade de pregar o evangelho. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, nós como pecadores, que ninguém aqui nasceu santo, a não ser Cristo Jesus, nós como pecadores, temos a inclinação de imitar o mal. Diz assim a santa palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 5: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou seus profetas a cerca de 400 homens. Ele disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se opõe a consultar, ao qual se pode consultar o Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Aí, se você quiser o nome para um filho, Imlá, coisa linda. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestindo trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estas escorneras, os ciros até de todos os consumir. Todos os profetas profetizarão assim dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías:
tão certo como vive o Senhor. O que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade e a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu, como ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no teu trono, e todos os exércitos dos céus estavam juntos a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia de outra. Até aqui. Quem era Acabe? Quem era Josafá? Aqui o texto nos mostra duas realidades interessantes. Rei Acabe queria que Josafá fosse a peleja com ele a Ramote de Gileade. Josafá era um homem filho de Asa, rei de Judá. Se você for para Crônicas, você vai saber detalhadamente quem é Josafá. Crônicas 18 diz que Josafá, homem que caminhou com o Senhor, homem íntegro. Josafá, homem que seguiu os passos do pai, e melhor ainda, foi um homem que fez mais coisas que o pai fez. Em lugar de Asa, capítulo 17 de Crônicas, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá. Estabeleceu guarnições da terra de Judá, como também nas cidades de Efraim. Asa, seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Ele não procurou a Balaíns. Antes procurou a Deus de seu pai, andou os seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas, glórias e abundância. Tornou-se-lhe usando o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes de ídolo de Judá. Josafá, filho de Asa, um homem íntegro, filho de crente. Josafá, desde pequeno, foi ensinado a lei. Josafá foi ensinado a ser um homem, um rei, um líder. Josafá, com o reino de Judá, que tinha reino de Israel e de Judá era dividido. Israel estava passando por problemas. Israel tinha o povo assírio que ainda o dominava. Israel tinha Acabe como rei, casado com quem? Jezabel. Jezabel, aquela mulher demoníaca que todos conhecem na Bíblia, mandou matar muito profeta, perseguiu Elias e teve um fim trágico e horrível, como foi profetizado. Acabe era seu fantoche. Acabe, homem despreparado. Acabe não era um rei do qual o Senhor tinha instituído. Acabe, ele agia conforme os seus profetas queriam. Se Acabe queria uma profecia, ele queria algo bom. Você fala coisa boa para mim, você é meu amigo. Me confrontou, sai de perto de mim. Sim, era Acabe. Josafá não. Homem íntegro. Acabe foi um dos reis mais perversos da história de Israel. A Bíblia diz: ninguém houve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. 1 Reis 21, 25. Acabe promoveu idolatria. Acabe levantou culto a Baal. Acabe perseguiu profetas. Acabe casou-se com Jezabel, como eu havia dito. Acabe corrompeu espiritualmente Israel. Acabe representa um coração moldado pelo mundo. Acabe, um homem que queria uma religião,
mas não queria submissão de Deus. Queria ouvir mensagens agradáveis, mas não arrependimento. Homem perverso. Homem do qual Josafá não tinha contato. Homem do qual vivia além dos muros de Judá. Quem era Josafá? Que eu acabei de dizer, mas eu vou repetir. Josafá era um rei piedoso. A Bíblia diz, 2 Crônicas, o Senhor foi com Josafá. Por quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Josafá buscava o Senhor. Josafá era um homem crente. Josafá promoveu o quê? Reformas espirituais. Fechou os muros. Derrubou ídolos. Ensinou a lei para o povo. Removeu o altar pagão. Ele representa alguém que ama Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Mas então vem um grande problema aqui no texto. Um homem piedoso começa a andar perto demais do homem perverso. Ele não está abandonando a Deus de uma vez, mas normalizando proximidade com aquilo que destrói sua fé. Uma coisa que a gente precisa entender: certas amizades não são abruptas, não são de repente, não são um impacto que você conhece num dia só. Você até pode entrar num grupo de um WhatsApp, você até pode estar com pessoas que você entra ali, sabe que o povo ali só quer bagunça, sabe que a galera ali tem um pensamento diferente, sabe que aquela região daquele povo não anda com Deus, muito pelo contrário, é contra Deus. A Bíblia diz que não tem essa, querido. Ou você anda nos caminhos do Senhor, ou você não anda. E você sabe que muitas vezes aquilo não te fere, não te destrói, não te tira dos caminhos de Deus. Mas você está no meio ali. E deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é porque ele está ali no meio. O problema, aquilo que foi te ensinado desde criança, ou quando você entrou nos caminhos do Senhor, ou que você ouviu dos seus pais, ou que quando você começou a caminhar nos caminhos do Senhor, conforme seus pais ensinaram, conforme o pastor prega, conforme a escola dominical te ensinou, e você vem caminhando dessa herança, dentro da sua aliança. Mas quando você se depara com pessoas desse tipo, a primeira instância você não vai por aquilo. O problema é quando se começa a normalizar certas situações. O problema é quando não é tão mal assim a pessoa não ser de Deus. Não, ela é até boazinha comigo. Até mandou um bom dia aqui. Não é tão ruim assim a pessoa sair com 1, 2, 3 pessoas. Ela está aqui depois estudando, olha as notas dela, que bonitinho que é. E essa pessoa vai te rodeando. Ô fulano, sei que você é crente aí, pô, será que... Mas e aí, crente pode comer uma pizza com a gente? Poxa, pô, cara, que eu posso. Vamos lá comer uma pizza. Ô, não vamos falar coisa aqui não, o cara aqui é crente. Não, pode falar aí, eu estou aqui, mas eu não vou comentar isso não. Só que o ambiente começa a ficar gostoso, sabe? As palavras começam a não ficar não tão pesadas no teu ouvido. De repente aquela pizza passa por um lugar barulhento. De repente esse lugar barulhento que você entra, você sabe, opa, eu não podia estar aqui. Mas a pessoa fala, não tem problema, vamos ficar um pouquinho mais perto. Foi assim com Josafá. Acabe, se você pegar Crônicas, no capítulo 17, 18, e 1 Reis, e você estudar 1 Reis do 20 até o final do 23, você vai ver que Acabe não chegou em Josafá de primeiro impacto, falou, Josafá, beleza, seu rei de Judá, né, nós somos inimigos, vamos para uma peleja. Josafá fala, você está maluco? O que eu tenho com você? Não. Bateu no portão, ô Josafá, oba, sou o rei aqui de Israel, estou passando para dar um oi. Beleza? Opa. Do outro dia, ô Josafá, vamos ali ver uma vinha comigo? Ó, tem umas coisas boas ali. Só se você quiser, claro. Pô, eu vou aí sim, então vamos lá. A gente serve um Deus só. Essas brigas que tinha no passado de repetir. Não, pai, vamos aqui, vamos jantar em casa. Levou ele para comer uma vinha ali, tomar um vinho, conversar. Não que beber vinho é pecado, tá? Estou falando que compartilhou algo com ele. E continuou. Amanhã. Depois. Você percebe
que ainda Josafá tinha um princípio. Acabe falou: já que nós é brother, você é meu amigo de verdade, Josafá? Claro que eu sou. Pô, vamos na peleja ali? Pega 100 do seu, 100 do meu. Os caras lá é fracão. Bem, até Medina está em casa. Tá, mas a gente não tem que consultar Deus primeiro? Porque lá meus pais faziam isso. Não, aqui eu tenho profeta também, pô. Não precisa ir lá não, tem aqui, ó. Eles vão falar para nós aqui. Falou tudo de bom, mas Josafá é desconfiado ainda, sabe? Tem aquele, sabe aquela centelhinha, apesar de ele estar afastado de onde ele devia estar e não devia ter saído, ainda tem um negocinho do crente ali. Tá, o Acabe, seguinte, falou 400 ali, mas você não tem mais nenhum profeta aí não? Tá muito esquisito, senta não? Não, tem um cara aqui, mas o cara é chato, hein? Ah, é crente demais. Ele fala tudo contra eu. Não, mas chama ele lá então. Aí chama ele. Esse homem fica meio, pô, 400 falou, eu vou falar contra. Meio ainda assim. Ó, não, vai dar bom o negócio aí. Cara, fala a verdade, rapaz. Eu falo, ó, Deus falou que vai dar ruim. Vocês vão subir lá, vocês vão ser dispersos, vocês vão apanhar, e ali as coisas vão ser, tá vendo? Tudo para eles é errado. Não é assim? O amigo não faz isso? Cara, vamos sair? Sair para onde? Você é meu amigo? Sou. Nós já comeu um prato de arroz juntos, já? Ah, vamos para uma baladinha aí? Pô, que baladinha? Não, uma balada aí, ó. Tem um monte de galera. Tem crente também que vai. Vamos lá. Som alto, música. Ó, tem bebida e droga no meio, mas se é crente, você não vai querer isso aí, não. Vamos lá. Eu tenho que falar com meus pais primeiro. Não, vamos com os meus aqui. Fala que você vai estar comigo. Aí você vai lá. Vamos falar com os meus. Mas os seus é muito careta. Vai proibir tudo. Os meus é de boa. Eu só tenho hora para chegar, até a hora para chegar em casa. Então vamos. Acabe convenceu Josafá, por mais que ele tivesse ouvido que ia dar ruim. E Josafá foi com ele. A história continua dizendo que Josafá vai com Acabe para a guerra. E Acabe fala o seguinte, ó, lá eles não sabem quem é quem. Vamos trocar de roupa? Você veste a minha armadura, eu visto a sua. Fica tudo certo. Josafá fala, mas peraí, Acabe está estranho, hein? Não, é só para confundir o pessoal lá. O que Acabe queria? Se eles verem ele pensando que sou eu, eles vão lá e eu ataco depois lá. Se acontecer coisa com ele, não estou nem aí. Porque o amigo, supostamente amigo, na hora que você tiver no fundo do poço, todo arrebentado, você olhar para trás, ver de onde você desceu, até onde você se corrompeu, você acha mesmo que ele vai te estender a mão? Ele vai falar, aí ó, era o crente lá, onde ele está comigo aqui. Você acha mesmo que ele vai te estender a mão? O povo pensou que era Josafá, correu atrás de Acabe. Acabe assustou com os soldados dele, não era para estar lá, Deus falou que não era para estar lá, estava sem Deus lá. Quem é o Senhor dos Exércitos que vai à frente e destrói? É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai à frente, é Ele que guerreia por nós. Mas quando nós pensamos que a gente é o dono do nosso próprio nariz, como os pais dizem, quando a gente pensa que tem idade e maturidade suficiente para estar em lugar que o Senhor não falou para estar, ah, meu irmão, o inimigo te dá uma pisa. E ele pegou Acabe e o povo de Ramote-Gileade foi atrás de Josafá pensando que Acabe. O povo viu que não era Acabe, saiu de lá, mas alguns perseguiram Josafá. E Josafá apanhou. O exército morreu bastante gente. Josafá levou umas pisas. Não morreu porque Deus não quis. E Acabe levou uma flechada que entrou pela fenda da sua armadura. Aquele dia foi o fim de Acabe.
A Bíblia diz que no capítulo 19, quando toda essa confusão acontece, eu quero que você lesse em casa, não dá para a gente ler tudo aqui, que Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém, todo arrebentado. Não devia ter feito aliança com um homem que é contra Deus. Eu não devia ter feito aliança com pessoas que não servem a Deus, ao Deus vivo. E quando ele chega lá, Jeú, profeta, o vidente, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Capítulo 19, versículo 1. Ele disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Ainda levou uma fumada ainda. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes de ídolo da terra e dispuseste o coração a buscar a Deus. Olha, Josafá, você só não foi para os quiabos, bicho. Você só não foi de arrasta, porque você é selado por Deus, e porque Deus tem um plano na sua vida, e até aqui você tem andado com o Senhor. Porque se não, você tinha ido junto com Acabe. Jorge, o que fazem as más amizades? Em primeiro lugar, más amizades levam você para guerra que não são suas. Qual guerra que eles levam? Primeira coisa que Acabe falou: irás tu comigo? Tu irás comigo? Você fecha comigo aqui para ir na batalha? A guerra era de quem? Era de Josafá? O problema era de Josafá? Deus mandou Josafá ir lá? Não. Mas agora Josafá está envolvido nisso, porque a amizade tem poder de arrastar você. Você começa apenas convivendo só é lá. Pô, vou lá na casa. Ô, cadê aquele amigo crente seu? Ô, menino, vem cá, mostra aqui com meu filho, para ele ser um menino bom também, igual você. Fica aqui, ó, perto, só para ele ter a mesma companhia. Cuidado. Isso é armadilha. Você começa a conviver com a pessoa e sabe o que acontece com você? Você pensa igual, fala igual, deseja igual, vive igual a pessoa, quer usar as mesmas roupas que ela, acha legal descolado. Josafá começou perto da mesa e agora estava no campo de batalha. Gente, isso é um absurdo. Um homem, um rei, jamais vai para a batalha sem consultar o profeta. Jamais entra em qualquer briga que Deus não manda. Lembra do povo que estava no deserto, a comando de Josué, na terra de Ai? Josué não consultou a Deus. Vamos lá que está facinho, Josué. Nós vamos lá acabar com geral. Foi lá, morreu não sei quantos mil. Gente, isso aí não é antigo não, isso é muito atual. Tem jovem entrando em guerra, guerras emocionais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não é psicólogo de ninguém não. Você pode orar pela pessoa, falar de Jesus para a pessoa. Cuidado, minha irmã, cuidado, você está entrando no lugar errado. Namoro não é palco evangelístico, pelo amor de Jesus Cristo. Coisas emocionais não são para você lidar agora. Guerras espirituais, guerras morais, guerras sexuais, familiares. O que você tem com uma pessoa que leva a vida como o diabo nessa terra? Não fala assim, pô. Que isso? Quem não está com Jesus, ainda está esperando. A Bíblia diz o seguinte, meu irmão. O que a Bíblia diz? De nós mesmos, éramos o que de Deus antes dele encontrar a gente? O quê? Inimigos de Deus. Por que tem gente que tem parte com o inimigo? É preto e no branco, meu irmão. Você pode conviver, você tem que amar essas pessoas. Você não sabe quem que é eleito de Deus. Você tem que pregar o evangelho para essas pessoas, mas você não vive como elas. Você não caminha sempre com elas. Você nem sempre está caminhando e conflitando coisas que ela entra em conflito. Você não entra em brigas familiares com ela.
Você não entra em brigas, relacionamento perverso com elas. Isso não faz parte da sua vida. Até quando o crente vai andar pensando que pode ser híbrido? Não existe isso. Meu irmão, você não tem parte com uma moça que não é de Jesus. Cuidado. Você não tem parte com moças que não são de Cristo. Moças, você não tem parte com jovens que não querem a Deus. Olha ali. Uma das coisas mais bonitas que você pode ter com uma pessoa. Vamos namorar. Vamos orar primeiro? Vamos falar com a liderança da igreja? Vamos falar com o pastor? Vamos falar com meus pais? Vamos ser amigos, vamos caminhar junto. Pai, o que você acha de fulano? Filho de fulano, tal. É crente. Pai, mas vai para barzinho, bebe, fica bêbado, sai arrastado, vai para balada, cai, desmaia no chão. Não anda não. Pai, aqui 3 horas da manhã, chegando em casa, ruim. Pega todas. Posso caminhar com essa pessoa aqui? Se seu pai for doido, pode ser que ele diga sim. Paulo fala claramente uma coisa. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, irmão. Diga somente o necessário. Fale de Cristo e não mude seu jeito. Você pertence a um reino e ao reino eterno de Deus, amém? Você se torna parecido com aquilo que você mais é influenciado. Tem amizade, irmãos, que mata a sua devoção, esfria a sua oração. Você não ora mais. Tudo que você quer fazer é conversar com a pessoa, porque é legal. Fala a verdade. Você tem uma rotina de igreja, você tem uma rotina de ministério, você tem uma rotina de faculdade. Cara, não é ruim não, velho. Um cara que chega descoladaço para você e fala, irmão, você é um cara bacana, tem um lugarzinho para nós ir aí, fechamento. É ruim? Não. Não tem problema nenhum ir lá. É bacana. Porque, meu irmão, pecado nenhum vem com chifre e soltando fumaça pela venta. Pecado nenhum vem cheirando a podridão. Pecado nenhum é um fruto ruim aos olhos. Lembre-se de Eva. Viu que o fruto era bom a se comer. Primeiro teve influência ali, mas o preço é alto demais. O preço é sua devoção. O preço é sua comunhão com Jesus. O preço é transformar aquilo que era devoção e brincadeira em pecado. E tudo começa pequeno, com apenas uma visitação, com apenas um grupo de WhatsApp, com apenas vamos caminhar com nós aí. As amizades, em segundo lugar, as más amizades fazem você ouvir mais o mundo do que a Deus. 1 Reis 22, 7 diz o quê? Ainda há algum profeta do Senhor? Acabe tinha 400 profetas, mas todos diziam apenas que ele queria ouvir. Então Josafá percebe, não existe ninguém ainda que fale realmente da parte de Deus. Isso é assustador. Porque existem ambientes onde, primeiro, todo mundo relativiza o pecado. Todo mundo acha que santidade é exagero. Irmãos, existem muitas igrejas de jovens, escute, existem muitos lugares aí, muito lugarzinho que estão levando crente aí, falando assim, vem do jeito que você tá, fofo. Vamos ser good vibes. Vamos falar aí, vamos pintar tudo aqui e vamos ser aqui, me abraça aqui, pega na minha mão, irmão. É o amor que tem que vencer todo dia. Não falamos de ira aqui de Jesus, de Deus, não. Nós falamos só do amor dele.
Está cansado da sua igreja te cobrar, falar que você tem que andar em santidade, falar, meu irmão, em Cristo Jesus há muito mais do que no mundo. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus você olha e tem um propósito na vida. Em Cristo Jesus há bom relacionamento. Em Cristo Jesus há um propósito que você vai seguir da palavra. Mas tem igrejas, irmãos, principalmente que estão pegando quem? Jovens. Tem muitos Acabe aí falando que é de Deus e está levando você para um lugar errado. Cuidado. Tinha muito jovem que saiu dessa igreja falando, o povo aqui é extremista, o povo aqui não recebe o pecador, vamos para um lugar que recebe o pecador. Isso. Continua sambando no pecado. Está tudo certo. Ser confrontado? Jamais. De forma alguma. E quanto mais você vive nesse ambiente, menos sensível espiritualmente você fica. Quanto mais ambiente errado, menos sensível espiritualmente você ouve. Quanto mais ambiente errado, menos o seu coração fica disposto a ouvir a Deus. Mas endurece. Endurecer o coração não é só ficar odioso não, com raiva, grosso e ignorante. Endurecer o coração é fechar os ouvidos, os olhos para o eterno e para a palavra de Deus. Antes ouço o meu coração, depois eu vou ver o que a Bíblia diz. Porque é verdade, irmãos, nem sempre é a maioria. 400 pessoas. O que Elias fez com 400 pessoas? 400 profetas de Baal. Era de quem esses profetas? Acabe odiava Micaías porque ele confrontava seu pecado. Hoje muita gente também quer o quê? Um evangelho sem cruz. Não precisa de cruz. Cristo sem arrependimento. Uma fé sem santidade nenhuma. Não precisa, ser santo, não precisa ter fé não. Não quer dizer, ter fé não precisa ser santo. Isso é bom. Não fala de pecado não. Que isso? Não pode confrontar. Homossexualismo não. Ame essas pessoas e tem que amar, mas deixa ele viver a felicidade dele. Não pode confrontar. Hoje em dia está tentando normalizar, né? O mundo cada vez mais esfregando na cara das famílias que tem que normalizar isso de uma forma que você não pode impedir. Socando goela abaixo nas pessoas. Mas você é homofóbico. De forma alguma. Eu estou dizendo algo para você que muitas igrejas estão se calando. Está ouvindo 400 profetas aí omissos. Irmão, é pecado. É pecado. Deitar com pessoas do mesmo sexo é pecado. Viver com pessoas como marido e mulher do mesmo sexo é pecado. Ser mentiroso é pecado. Dar mau testemunho é pecado. Coração humano, irmãos, prefere vozes agradáveis à verdade que confronta. Quem está mudando a sua mente hoje? A mídia? A internet? Quem são seus amigos? A internet? Influenciador? Faculdade? Cultura? Ou Cristo? Tem gente mais preocupada com a vida da Virgínia do que com Jesus. Sabia disso? O que isso releva para a sua vida? O que isso traz de proveito para você? Só Cristo é o amigo que transforma sem corromper ninguém. Só Jesus, irmãos. Só Jesus é um amigo perfeito. Antes de você buscar amizade em qualquer lugar na sua vida, seja dentro da igreja, primeiro tenha uma amizade formada e firmada em Cristo Jesus. Josafá falhou porque se apaixonou pelo rei errado. Mas Jesus é completamente diferente de Acabe. Acabe corrompia quem chegava perto. Cristo transforma quem chega perto.
Jesus andava com pecadores, mas nunca foi contaminado pelo pecado. Ele influenciava sem ser influenciado por nada. Ah, mas se Jesus estivesse aqui, ele ia andar só com pecador. Povo legalista. Jesus ia andar só com homossexuais, com ia, tinha certeza que ia. Sabia? Ele ia visitar primeiro essa galera. Porque muitas vezes a igreja geral tem dificuldade de receber essas pessoas. De amar homossexuais, de amar pessoas trans, de amar fulano e beltrano, que chega naquela porta ali, e a gente é omisso, olha estranho, não sabe o que fazer. É uma pessoa que precisa de amor, e quando ela chega, ela pode se assentar aqui nesse banco, e quando ela quer falar de Jesus, você tem que falar: minha irmã, meu irmão, Cristo, em Cristo somos novas criaturas. Aquilo que foi deturpado do seu sexo, aquilo que foi deturpado quando você era criança, aquilo que foi mudado, a característica do seu físico, de mudar você pensar que é outra coisa, isso é o pecado tentando fazer isso com você. Mas Cristo tem uma nova identidade para a sua vida. Parece tão difícil, né? Mas é mais simples do que a gente pensa. Acabe levou Josafá quase à morte. Jesus vai à morte para salvar pecadores. Acabe manipulava a pessoa para o seu interesse. Cristo entrega a própria vida pelos seus amigos. Já não vos chamo servos, mas amigos. João 15,15 diz isso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. João 15,13, o evangelho não é apenas abandonar amizades ruins, é encontrar Cristo, uma nova influência, uma nova comunhão, uma nova família. Meu irmão, você está relativizando o pecado na sua vida? Você está achando que é normal você namorar uma pessoa e ter contato físico de uma forma que não é santa? Você acha que você pode ter relacionamento sexual antes do casamento? Você acha que você pode ter certos abraços e certas passadas de mão antes do casamento? Eu falo para você agora em nome de Jesus, isso não provém de Deus. Em Cristo Jesus, lembre-se, em Cristo Jesus há uma melhor influência. Nós falhamos, Cristo venceu em todas as nossas falhas. Creia nele, busque o Senhor, fique em comunhão com Deus, como Diógenes, entregue toda a sua vida, o seu pensamento, o seu coração. Onde Josafá falhou, onde Acabe era incompleto, Cristo venceu todas essas áreas. Ele é o Rei perfeito, do qual nós podemos entregar, do qual não precisamos nem ter dúvida de entregar a nossa vida e de seguir. Jesus é a pessoa perfeita, o bom amigo. Lembra da música? Achei um bom amigo. É isso. Jesus, meu Salvador. De quantos foi escolhidos para você? De milhares. Ele nasceu, cresceu, começou seu ministério, nos ensinou a viver. Josafá amava Deus, mas começou a andar perto demais de pessoa errada. Quase morreu por causa disso. A pergunta que o texto faz é: você ama Deus? E quem está moldando você? Você ama Deus? Ou você é um turculento? Você ama Deus mesmo? Ou certas ideologias têm tomado seu coração? Você ama Deus mesmo? Ou você virou um extremo político? Tem que matar fulano. Você ama Deus mesmo? Ou você põe seu coração em homens? Você ama a Deus mesmo? Ou você começou a abraçar tanta coisa que a mídia está trazendo para você e começou a querer viver isso? Porque uma hora você se parecerá com aquilo que você mais influencia na sua vida. E você vai começar a aparecer, tá? Não, isso aqui eu escondo lá da igreja, ninguém vai ver. Uma hora vai aparecer. Aquilo que te influencia, uma hora vai começar a aparecer. Sabe por quê, meu irmão? Que a palavra de Deus em Lucas 16:13 diz uma coisa: não
dá para servir dois senhores. Nosso coração tem um trono só. Jesus nunca disse assim, é difícil servir dois senhores. Não, Jesus falou assim, não tem como servir dois senhores. Nosso coração tem um trono só. E é Cristo Jesus que tem que reinar nele. Ou é Cristo, ou é a gente mesmo. Ou é todas as outras porcariadas que a gente coloca ali dentro. Um trono. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você está andando com Acabe ou com Cristo? Sua preocupação é agradar os Acabe da vida ou agradar a Cristo? Seu comportamento tem sido como Acabe ou como um filho de Deus? Seus negócios têm andado como os negócios de Acabe e Jezabel? Ou como o de Josafá, que se preocupava em derrubar ídolos, fazer um reino próspero, andar com Deus. Meu irmão, se você tem andado até aqui e por uma desgraça da vida, você tem se desviado do seu pensamento, do seu coração. Faça como Josafá. Dá tempo de voltar. Olha quanta gente aí está morrendo no seu pecado. Olha quanta gente está se esvaindo. Olha quanto crente está morrendo aí, irmãos. Não, Diógenes, eu só vou quando Deus falar que vou. Porque determinado, a Bíblia diz que todos os meus dias foram escritos pelo Senhor, sim. Mas você sabia que tem um negócio chamado responsabilidade humana? Sabia disso? Você sabe o seu último dia? Então, meu irmão, cuidado, você é responsável pelos seus caminhos, tá? Se você viveu até aqui como Josafá e está andando com Acabe, se você está começando a andar com Acabe na sua vida, se os Acabes estão te seduzindo, e o jardim está muito bonito, se você está ficando maravilhado com o reinado de algum Acabe, meu irmão, dá tempo. Você não precisa se arrebentar todo, não. Dá tempo. Em nome de Jesus, volta hoje. Para de normalizar pecado. Para de pensar que tudo pode ser tranquilo. Para de se contaminar com um reinado diferente que não é o de Deus. Porque a gente é pecador. A gente vai ser influenciado. A gente tem inclinação para o mal. Se não for Cristo Jesus na nossa vida, nós vamos errar. Em Cristo somos mais que vencedores. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Jovem, escute um homem velho aqui, que andou por todos os caminhos de Acabe, que já foi um Acabe. Foi pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor trouxe de volta. E eu não chegava nem aos pés de Josafá, nem a roda da carruagem. Não tem nada lá fora que vai te trazer algo bom. Tudo tem um preço, e o preço é alto. Em Cristo há muito mais, irmão. Em Cristo nós podemos muito mais. Há muito mais prazer em Cristo, com as coisas de Deus, do que no reino de Acabe desse mundo. Terminar, queria que você fizesse, por um momento, uma retrospectiva aí de uns meses. O que você tem vivido que não tem agradado a Deus? Quando você pega teu celular, que mensagem que vem para você de pessoas? Quando você entra em grupos, o que aparece para você? Que foto que estão vindo em grupo de empresa? Que foto que estão vindo em grupo de amizades? Ah não, Diógenes, aqui é meu pessoal lá do terceirão, lá do colégio, é lá do tempo.
Que assunto que está falando lá, irmão? É assunto de Acabe? Sai fora desse grupo. É influenciando você a fazer coisa errada? Acaba com esse grupo. Com quem você tem caminhado? Quem está dentro do teu carro? Quem está no seu dia a dia, que tem feito você repensar mesmo? Precisa ser tão crente assim? Vamos orar? Curva sua cabeça. Pai querido, hoje nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Como muitos Josafá aqui, Senhor. Pai, nós temos andado por muitas vezes como Acabe. Nós temos andado, Senhor Deus, sendo seduzidos por muitos Acabes para fora. Seja ele ídolos, seja ele qualquer coisa, Senhor Deus, que tenha tirado o foco do Senhor. Nós temos caminhado, Senhor, para lugares que, por muitas vezes, Pai, perdemos a vontade de fazer um devocional, de ler Tua Palavra, de buscar o Senhor. Perdemos a vontade de compartilhar o Evangelho. Estamos caminhando frios, estamos caminhando, Senhor Deus, sem vontade nenhuma do reino. Ó Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer de volta, Pai. Venha colocar os muros em volta, Senhor, do Teu povo. A palavra de Deus diz que somos separados, Pai, não porque somos melhores que alguém. É porque somos feituras do Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, a ser luz nesse mundo. A pregar o Evangelho. A falar do Senhor. Mas não caminhar como o mundo caminha. Se for preciso, Pai, nos tire de centro de amizade. Se for preciso, Senhor, que expulsem a gente de lugares. Se for preciso, Senhor, acabe com esse negócio. Se for preciso, Senhor, arranque dessa faculdade. Se for necessário, Pai, assim como Jacó, nos deixe mancos. Mas não deixe a gente andar por caminhos, Pai, que vão nos matar. Espiritualmente, fisicamente. Não nos deixe entrar em batalhas que não são nossas, Senhor. Não nos deixe entrar em imoralidades dessa vida, Pai. Não nos deixe com o nosso pensamento pensar que o pecado que muita gente aplaude hoje, que está acontecendo nesse mundo, sobre casamentos, sobre unidade, não deixe a gente normalizar isso na nossa cabeça, Pai. Falsos profetas, palavras que não são suas, Deus. Pai, em nome de Jesus, acorda teu povo. Acorda para esse choque de realidade. Traga a gente de volta, Pai. Traga a gente de volta para os seus caminhos. Venha nos encontrar no caminho dessa vida, Senhor. Pois nosso coração não queimava. Nosso coração não queimava quando o Senhor falava antes. Nosso coração não queimava, Senhor, quando ouvimos pela primeira vez o Evangelho. Oh, Senhor, estamos tão frios. Não deixe que as provações, tentações dessa vida, Pai, tire o foco do Senhor. Que possamos lembrar do partir do pão. Que possamos lembrar que o Senhor é nosso Deus. E que Jesus é o único suficiente dono, está no trono da nossa vida. É o que te pedimos e rogamos essa noite, em nome de Jesus. Amém.